Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje pra ajudar quem tem vontade de passar no Topic. Vou ensinar como passar no Topic. As minhas dicas, né? Porque não tem milagre. Então, a primeira coisa, o que é o Topic? O Topic é uma prova de proficiência em coreano. Assim como para o inglês existe o TOEFL, o Cambridge, o francês também tem um, então o Topic é a prova que comprova que você sabe coreano, que você estudou. Ela é muito útil caso você queira entrar numa faculdade coreana, conseguir uma bolsa. Às vezes, se você tem um Topic avançado de 5 ou 6, você consegue uma bolsa numa faculdade. E também é muito importante se você quiser arrumar emprego na Coreia. Então eu vou te ensinar o passo a passo. O número 1. Primeira coisa que você precisa saber, a estrutura da prova. Se você está interessado nesse vídeo, você provavelmente já estudou, já fez o TOPIK. Então você tem que saber, para o TOPIK 1, que é o básico, ele é dividido em 2 níveis, 1 e o 2. E você vai ter a prova de audição, compreensão oral e a de escrita. Não vai ter redação. Opa, errei. Você vai ter a de leitura e a de compreensão oral. Não vai ter redação. Se você vai fazer a prova 2, você vai ter questões também múltipla escolha. De compreensão oral, de leitura e a redação e mais umas 2 questõezinhas que você tem que preencher, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é como é a prova, quanto tempo você tem para cada um, quantas questões. Então, pesquise sobre isso. A segunda coisa, saber o vocabulário. Para fazer esse tipo de prova, não é só saber o dia a dia, conversar, música. Você tem que saber o vocabulário que cai nessa prova. Então, a minha dica é que se você entre num site chamado Topic Guide, eu fiz isso. Eles vendem um material, eu não conheço ninguém, tá? É um estrangeiro o dono. Acho que é $29 e às vezes eles fazem promoção por $19. É um material inteiro do que você precisa saber para fazer essa prova, todos os níveis. Então eles vão oferecer materiais como esse aqui, ó, imprimi quando eu estava estudando para a prova. Tem todo o vocabulário que você precisa saber para você decorar para a prova. Tem que saber essas palavras. E daí só que tá em inglês, né, a tradução. Então é isso que você tem que fazer. Repetir, escrever isso várias vezes. Eu lia e cobria o significado. E daí quando eu não sabia alguma, eu grifava. E depois eu pegava todas que eu não sabia, escrevia num caderno, escrevia o significado para você ir decorando. E também você pode fazer flashcards, que são aqueles cartõezinhos que você põe de um lado você escreve a palavra em coreano, do outro lado na sua língua. E daí você fica olhando várias vezes para decorar, porque decorar, você tem que decorar o vocabulário, é o único jeito. Repetir, escrever e esses flashcards. Além desse Top Guide, pode ser que seus professores, se você faz um curso, provavelmente eles têm a relação de palavras que caem na prova. Então você decora. Esse aqui é do intermediário. Do básico é menor. Se você for fazer o Topic 2, que é intermediário e avançado, tem mais várias páginas dessas, que já estão divididas aqui. E vamos lá então. Terceira coisa, saber a gramática. Óbvio. Nesse site, eles também oferecem a lista de toda a gramática que você precisa saber. Se você estuda com algum livro, geralmente eles já são organizados do tipo do Topic. Eu tinha um livro que era o iniciante, era toda a gramática que você precisava saber para a prova do iniciante. O outro livro, do intermediário, era toda a gramática intermediária. Só que gramática não é só decoreba, né? É mais difícil. Você precisa escrever várias vezes, né? Por exemplo, você vê a gramática, lê o significado, deve ser usado dessa forma.
Só que às vezes você entende, então você consegue fazer uma frase de exemplo já usando do jeito certo, mas às vezes você não entende muito bem como tem que ser usado. Então você precisa de alguém para corrigir para você. Então, ou um professor, você dá as frases, ou um nativo, algum amigo seu, ou você usa aqueles aplicativos de falar com os estrangeiros e manda as frases que você faz com a gramática. Faz várias frases de exemplo. A minha professora mandava a gente fazer várias vezes as frases de exemplo e daí entregar, daí a gente falava na aula. E ela falou, não, tá sendo usado de forma errada, isso só pode ser usado em tal situação. Assim que você vai aprendendo a gramática. Então, a minha dica número 4 é se acostumar a ouvir coreano. Eu percebo que a minha melhor nota na prova foi de compreensão oral. Mas esse acaba sendo uma dificuldade de muitas pessoas, é entender. Então, as minhas dicas são ouvir músicas, como vocês já devem ouvir, mas você ouve a música e tenta traduzir na sua cabeça, tenta entender as palavras, quais palavras. Uma outra coisa que é uma tortura, mas é muito útil, ditados. O meu professor passava muitos ditados. Você pegar um áudio mais simples, o áudio da prova, ouvir e ter que escrever, sem ajuda. Aí você vai ser obrigado a prestar muita atenção, a tentar entender palavra por palavra, para poder escrever o ditado, e depois você verifica na transcrição se estava certo. Isso ajuda muito. E a terceira coisa, que é o mais legal, assistir programas de entretenimento. Eu assisto muito, eu sempre assisti muito, e eu acho que eu aprendi muito por causa desses programas. Por exemplo, Running Man, o Superman Dorota, todos esses programas. Porque programas de entretenimento são melhores que dramas, porque eles falam de um jeito mais fácil e fica tudo escrito na tela. Então muitas vezes você ouve as mesmas coisas e tá escrito na tela. Então você começa a associar e aprender as palavras. Enquanto o drama é mais difícil, o vocabulário é mais difícil e não tá escrito. Então às vezes você ouve, mas não compreende. E se você já tá lendo, você começa a aprender as palavras e assimilar elas. Entendeu? Então essa é a minha dica, que melhora o seu vocabulário e melhora a sua compreensão oral. A minha quinta dica é fazer as provas em casa várias vezes. Quando você vai prestar o Enem, você vai fazer a FUVEST, você não fica fazendo simulado todo dia, toda semana? Então você tem que fazer isso com o Topic. Você tem que estar preparado para o dia. E as minhas dicas são também o Topic Guide, porque eles oferecem várias provas antigas, sabe? Que você pode fazer em casa. Vem o áudio, daí tem todas as provas, tanto intermediário quanto do Topic 2. Você vai fazer isso em casa, vai fazer muitas vezes. E existem também livros. Esse aqui é um livro que eu usei numa aula, esse aqui é do básico. Por exemplo, esse aqui é o New Topic. Ele é um livro só com as provas antigas. Ó, eles são só provas e gabarito, que já foi tirado, né? E as respostas. E a transcrição do áudio. Então você tem que fazer isso várias vezes. E também, eu recomendo também um aplicativo chamado Topic One. Existe uma versão gratuita. Ó, esse aqui, ó, Topic One. Essa versão gratuita, ele só tem uma prova, pra você ver como é. É uma prova antiga, opa. Daí você pode ver aqui, ó, a prova de vocabulário e fazer. E na mesma hora, por exemplo, deixa eu ver, fazer uma aqui, não sei se dá pra ver. Você vai selecionar qualquer coisa. Aqui, ó, ele mostrou, tá errado, entendeu? Opa, ele já te avisa que tá errado ou que tá certo. E ele também já tem o áudio. Você, ó, ele baixa aqui na hora que você for fazer, ele baixa
o áudio e você pode fazer a prova na hora. Só que ele tem 3 opções pagas, que é do básico, do intermediário e do avançado. Então ele tem provas antigas para você fazer, só que esses são pagos, são $2,99, ou na Apple brasileira, na Apple Store, ou na do Google Play, tá R$7,99. É muito bom. Se você não tem como... É mais barato do que comprar o programinha do Top Guide, mas lá tem mais coisa. Aqui tem várias provinhas antigas pra você fazer. E ele corrige na hora. A minha dica para essas provas é a seguinte. Primeiro, você começa fazendo no seu tempo. Tenta fazer a prova inteira, não importa que você vai ficar 2 horas, 3 horas. Eu geralmente pegava um item só. Por exemplo, primeiro eu vou fazer só a parte de ouvir, num dia. No outro dia eu vou fazer só a de ler. Mas eu vou fazer tudo, vou tentar fazer tudo no meu tempo. Mesmo a de ouvir, se eu não tô conseguindo, eu faço uma questão, paro, ponho de novo, ouço. Porque daí você acostuma, vai aprendendo. Daí depois que você acaba, você vai em cada questão e tenta e ver se você entendeu. Por exemplo, eu acertei, mas na verdade foi chute, então não adianta. Então eu tenho que ler a questão, procurar, pesquisar no dicionário até entender a questão. Daí depois que você já acostumou, já fez no seu tempo, fez devagar, fez pesquisando, você faz no tempo da prova, porque você não vai ter todo o tempo do mundo, você vai ter 50 minutos para fazer. Então você tem que fazer em 50 minutos em casa. Você põe lá o relógio para despertar. Quando acabou, você vê, ai, não consegui fazer, preciso fazer mais rápido. Você vai aprendendo a fazer isso. E faz sempre a mesma coisa, volta. Talvez a que você acertou você já entendeu, então não precisa rever. Rever as que você errou, porque você errou, que estava difícil. Então, pra quem é do básico, é isso, por enquanto. Agora, quem é do intermediário avançado, que é o top 2, você precisa focar nos vocabulários que não são do dia a dia. Porque você já deve ter uma compreensão boa de coreano, se você já tá pro intermediário avançado. Só que o que cai na prova, muitos vocabulários que você não tá acostumado, você não vê em programas de entretenimento, em música, em drama, que são, por exemplo, aquecimento global, taxa de natalidade. Você precisa aprender esses vocabulários que são importantes para a prova. Então você precisa decorar esse tipo de vocabulário. Tendo vocabulário você vai saber, fazendo as provas você vai saber. Ah, então cai muito essa palavra, que é taxa de natalidade, eu preciso saber essa palavra. E o mais difícil para mim, para todas as pessoas, geralmente, é a redação. A redação... Olha, eu vou falar a minha experiência com a redação, que eu acho que é como eu fiz. Primeiro, eu peguei essas provas antigas, fui vendo as redações. Eu fui vendo primeiro a redação... Tem 2 redações, né, no top 2. Uma, que é a mais fácil, que é, ele vai te dar um gráfico, vai te dar uma tabela e você vai ter que só transportar isso para texto. Você não precisa inventar nada, tá tudo dado, você só tem que escrever isso em forma de texto. Então o que eu fiz? Primeiro, eu vi várias redações anteriores para entender qual que é o modelo, qual que é o padrão, quais as palavras que eles sempre usam. E eu comecei a fazer as minhas redações baseadas nisso. Fui vendo outras redações, fazendo, meio copiando. Não copiando igual, mas copiando palavras, copiando o formato. Então eu comecei fazendo isso. E aí pesquisando. Então, se eu não sabia a palavra que eu precisava, eu ia no dicionário e pesquisava. E daí eu fazia isso, entregava para minha professora e ela corrigia. Outra coisa, daí depois você vai começar a fazer sem olhar, sem pesquisar as palavras. Faz no seu tempo, faz sem olhar, seja o que Deus quiser. E depois você vai fazer com o tempo limitado. Eu só tenho 40 minutos, eu preciso fazer em 40 minutos.
É isso que eu fiz. E pra outra redação, a outra redação é mais difícil. Depende, né? Isso vai do... Assim, a outra redação, ela é como se fosse uma redação de Enem, por exemplo. Ela é uma redação com tópicos que você tem que dar a sua opinião. Eu acho que não é importante a sua opinião pra prova. É só... O importante é você conseguir fazer o texto. Então eles vão te dar um tema, você vai ter que fazer... Tem uma estrutura, você tem que saber disso. Você vai ter que ter pelo menos 3 parágrafos. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Se precisar, você pode pôr mais parágrafos, mas esses 3 parágrafos são obrigatórios. E tem regras, por exemplo, você tem que pular o primeiro quadrado quando você for fazer um parágrafo. Outra coisa, outra regra, tem palavras que você não... que é de linguagem coloquial, de conversa, você não pode colocar numa redação. Por exemplo, cunhan. Cunhan, tipo, só tipo. Você não pode pôr isso numa redação. Você tem que saber que você tem que escrever de uma forma intermediária, de uma forma avançada. Uma forma... Você não pode misturar yo, sumida. Você tem que fazer de uma forma, tipo, radar, randar, acabar assim. Então é todo um formato que, vendo as redações anteriores, você vai aprender o que você não pode fazer. Então é isso, fazer a redação várias vezes. E tem que ter alguém para corrigir. Você não vai saber sozinho se tá certo ou se tá errado. Eu mandava pra minha professora, mas, por exemplo, se você comprar esse pacote do Topic Guide, que eles não estão me pagando, eu que paguei pra comprar isso, eles corrigem 2, 3 redações pra você. Ou você entra... É que, por exemplo, se você tiver um aplicativo de troca com nativo, ele pode corrigir algumas coisas, mas ele também não vai saber a estrutura da prova, se você está fazendo certo a redação. Ele pode corrigir a gramática, corrigir se você escreveu uma palavra errada. Você precisa de alguém que esteja capacitado para corrigir sua redação. Isso é importante. Então é isso. Eu vou deixar o site e o aplicativo, o link na descrição. E eu fiz esse vídeo só pra ajudar as pessoas, porque eu passei no 5 do Topic esse ano, recentemente. E muitas pessoas têm dificuldade e me perguntaram: como eu faço pra passar no Topic? O que você fez? Qual é o seu plano de estudo? Eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando o que eu fiz, o material que eu uso. E é isso. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo, por exemplo, de livros de coreano, eu tenho vários. Livros de coreano em português, livros pra iniciante, eu posso fazer também, porque resolvi ajudar as pessoas. Acho que vai ser legal. Então é isso. Tchau. Até a próxima. Talvez, né? Ou talvez não. Beijos.